Bom, a gente já falou bastante sobre a velocidade da caspa, né? Mas hoje a gente vai mais fundo. Vamos mergulhar na engenharia que faz dela não só rápida, mas inteligentemente eficiente. Vamos conhecer o sofisticado motor de seleção de transações da caspa. Para a gente ter uma imagem clara, pensa assim: uma blockchain tradicional é como uma estradinha de mão única. Já o bloco DAG da Caspa é uma super rodovia com múltiplas pistas onde os blocos podem ser criados todos ao mesmo tempo, em paralelo. Ok, mas aí surge um problema, né? Como é que essa super rodovia não vira um caos de engarrafamento? No universo da caspa, o desafio é evitar que todos os mineradores tentem incluir exatamente as mesmas transações nos seus blocos, o que criaria uma ineficiência gigantesca. Então, para a gente entender direitinho como a Caspa resolve isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o dilema da concorrência. Depois, a solução probabilística que ela usa. Aí, vamos ver o motor de seleção adaptativo, as 3 estratégias que ele coloca em prática e, no final, como a eficiência encontra a economia. Vamos começar então com o dilema da concorrência. E o centro desse problema tem um nome: colisão. Imagina só o cenário. Se todos os mineradores seguissem a lógica mais óbvia, a mais determinística de pegar a transação que paga mais, o que aconteceria? Exato. Todo mundo pegaria as mesmas transações. O resultado seria um monte de blocos com dados duplicados, um desperdício enorme da capacidade do DAG. É como naquela analogia dos fotógrafos. Se todo mundo quer tirar a melhor foto, o resultado são centenas de fotos idênticas e o resto do evento fica sem registro. A Caspa precisava de alguma forma dar uma pauta diferente para cada minerador, para garantir que o trabalho deles fosse mais variado e valioso para a rede como um todo. E a solução para isso não é uma regra fixa, é algo muito mais elegante: probabilidade ponderada e um pouco de aleatoriedade. Tudo começa com um conceito chamado fronteira ou frontier. Pensa nela como se fosse a área de embarque prioritário de um aeroporto. São as transações que já estão no mempool, sem nenhuma dependência, prontinhas para entrar no próximo bloco. Ok, então como a Caspa decide quem embarca primeiro? É aqui que a mágica acontece. A fórmula é simples, mas genial. O peso da transação é o fee rate, ou seja, a taxa dividida pela massa elevado ao cubo. E esse elevado ao cubo muda tudo. Não é uma vantagem linear, é exponencial. Se uma transação paga o dobro da taxa, ela não tem o dobro da prioridade, ela tem 8 vezes mais peso na seleção. Se paga 3 vezes mais, são 27 vezes. É um incentivo econômico gigantesco para quem quer ter sua transação confirmada logo. Mas não para por aí. A Caspa não usa só essa fórmula e pronto. Ela tem um motor inteligente que se adapta. É tipo ter uma caixa de ferramentas e saber exatamente qual usar em cada situação. E como ele sabe qual ferramenta usar? Simples. Ele olha com o gestionamento. Ele mede o tamanho do mempool em relação à capacidade de um bloco e, dependendo se está baixo, moderado ou alto, ele ativa uma de 3 estratégias diferentes. Vamos mergulhar, então, em cada uma dessas 3 estratégias para ver como elas funcionam na prática. Primeiro, quando a rede está tranquila, com baixo congestionamento, entra em cena a estratégia mais direta, o Take All Selector. E o nome já entrega, né? Pegar tudo. A lógica é a mais eficiente possível. Se todas as transações que estão esperando cabem num bloco, para que complicar? O sistema simplesmente pega todas. Rápido, simples e sem gastar processamento à toa. Agora, quando a coisa começa a apertar um pouco e o congestionamento fica moderado, a Caspa muda de marcha e aciona o Rebalancing Weighted Transaction Selector. O foco aqui é o equilíbrio entre performance e seleção. Para não travar o sistema, ele faz uma coisa muito inteligente. Ele copia as transações candidatas para fora do mempool e faz todo o cálculo de seleção ponderada ali separado. É como a analogia da mudança. Você faz um inventário dos móveis antes de começar a carregar o caminhão, sem bloquear a porta de casa. E, por último, quando a rede está realmente sob pressão, com o congestionamento pesado, é hora da artilharia pesada, o Sequence Selector. Essa estratégia foi pensada para a escala máxima. Imagina milhões de transações. Copiar tudo isso seria um desastre de performance. Então, o que ele faz? Ele trabalha em loco. Ou seja, ele faz a amostragem aleatória ponderada diretamente na estrutura de dados do mempool enquanto ele está travado. É um trabalho cirúrgico, como operar um porto gigantesco sem parar o fluxo de navios. E aquele número 4x, por que 4 vezes a capacidade do bloco? Porque esse é o ponto de inflexão.
É o momento em que a matemática mostra que o esforço computacional de fazer essa seleção in loco passa a valer a pena, se tornando mais eficiente do que a estratégia de copiar os dados. Beleza. Depois de entender todo esse mecanismo complexo, essa engenharia de 3 camadas, qual é o resultado final de tudo isso? O resultado é um sistema que consegue ser várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele é economicamente racional. Pagar mais taxa sempre dá uma vantagem exponencial. Segundo, ele tem um desempenho absurdo em escala. O tempo para selecionar transações fica ali, abaixo de 150 microsegundos. Não importa se tem 1.000 ou milhões delas. Ele também tem uma eficiência adaptativa, ou seja, nunca usa mais poder de fogo do que o necessário. E por fim, isso tudo se traduz em justiça e vazão. As colisões são raras, o que é ótimo para a receita dos mineradores e maximiza a capacidade real da rede. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, que é bem impactante. Com um motor desses projetado desde o início para lidar com milhões de transações de forma tão inteligente, o que seria realmente necessário para congestionar a caspa de verdade?